A Rádio Haste está no ar mais uma vez. Hoje a rádio recebe o músico mineiro Pedrinho Lima. Olá, Pedrinho, tudo bem? Fala, Antônio, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para tua audiência. E aí, como é que tá? Tô Tudo falando aqui, tô falando aqui direto de Minas Gerais. Na verdade, eu sou do Rio, né? Eu tô aqui de Gaiata, em Minas Gerais, São Tomé mas das Letras, né, Pedrinho? isso, aqui em São Tomé das Letras. Eu vim do Rio, na verdade, eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, mas hoje eu tô morando aqui e já me sinto mineiro, sim. Acho que você acertou meio que inconscientemente aí, porque eu já me Ah, sinto sim. mineiro. Já, Para quem eu não já sabe, me sinto para quem mineiro está de inscrito. alma. Oi, pode falar, Pedrinho. Eu já me sinto mineiro de alma aqui. Eu tô morando Ah, aqui há mais ou legal, menos um ano em São Tomé, né? legal. Então, E, você sabe que o Milton Nascimento também nasceu no Rio e é e muito foi para conhecido, Minas é muito, Gerais. muito conhecido como um músico mineiro. Todo mundo fala que ele é mineiro porque Exatamente, né? seguindo, Exatamente. você tá seguindo aí a trajetória do Milton, né? Inclusive Nossa, músico, assim como que ele. responsa, hein? É, Isso cara, aí é muita é responsa. muita responsabilidade. Ô, É. Pedrinho, para quem está aí assistindo o Pedrinho aqui na Rádio Arte, quem é inscrito no canal, quem é ouvinte da rádio, Pedrinho Lima, eu conheci através de Natália Coutinho, que já esteve aqui na Rádio Arte, né? Ela já falou de musicoterapia, falou da sua carreira musical, cantou Sivuca, se não me engano, ela cantou Alceu também, Seu Valença. Sim. E eu gostaria que esse vídeo começasse com o Pedrinho tocando e cantando um pouco de Jorge Ben. A gente selecionou algumas músicas e vamos ouvir um pouco, mais que nada, com o Pedrinho aqui na Rádio Arte. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. O samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto. Pedrinho, obrigado, meu irmão, obrigado. Jorge Ben aí na Eu interpretação acho de muito. Pedrinho Lima. Eu fico muito feliz de começar com essa música, né? O Jorge Ben com certeza é uma das minhas maiores referências na MPB. Eu acho não só pela musicalidade, né? Não só pelas letras, não só pelo samba e obviamente, a raiz, né? Sim, Carioca do samba ali, minha raiz carioca do samba, mas principalmente porque ele é um cara legal, sabe? Um cara assim, umas letras assim de uma vibe muito positiva, né? E eu acho isso muito legal, assim. Eu acho muito sim. bom, principalmente quando a música traz esse jeito, esse sentimento de alegria, de positividade, principalmente. Para mim, o Jorge Ben, eu não sei se você concorda, para mim o Jorge Ben é o pai do samba rock, né? Ele Porque é o pai de a samba partir do rock, momento, com a certeza. partir do momento que Não, com certeza. ele compôs Minha Menina, né, para os Mutantes, e até um pouco antes ele já fazia um samba. Para mim, ele uniu o samba com o rock ali no Minha O Menina, com os samba. Mutantes. Né? Exatamente, exatamente, exatamente. Não, eu concordo completamente. Inclusive, o Jorge Ben, né? Ele foi um dos caras que também, ele não só uniu, eu acredito que ele não só uniu o samba com o rock, mas principalmente ele levou isso aí que ele juntou, isso aí que ele fez para fora, né? Porque eu acho que lá fora o Jorge Ben com certeza é um dos maiores nomes, assim, né? Um dos primeiros que a galera pensa quando pensa em Brasil, principalmente em Brasil, por causa da mídia, né? É Sim. essa música especificamente, né? Eu acho isso muito interessante, como além dele trazer essa alegria na música, ele consegue trazer esse Brasil para a gente conseguir vender o nosso país lá para fora Claro. também, a nossa cultura.
Eu não sei se você sabe da história, mas, segundo contam, a Rita Lee chegou para Jorge Ben em 1968, que foi o lançamento do primeiro disco dos Mutantes, e ela chegou para ele e disse assim: Jorge, compõe uma música aí para gente. Rapaz, disse que em poucos minutos ele foi para um quarto, se fechou no quarto. Dizem a história que em poucos minutos a letra e a música estavam toda pronta, minha menina. Já estava lá. Diz que foi assim, foi uma coisa que ele recebeu, foi um pedido que foi feito, acho que ele não estava nem pensando nessa música, e de repente veio na cabeça dele a música, e, assim, coisa de gênio, né? Os gênios têm esses insights. Tem esses insights de vez em quando, de vez em sempre, né? De vez em sempre, é. Eu ainda tô faltando, tá faltando essa conexão ali, ó. Tô precisando dessa conexão, vou descobrir ainda um pouquinho mais. Isso. E por falar em Mutantes, no vídeo com Natália Coutinho, eu até recomendei a ela que ela conhecesse o primeiro disco dos Mutantes, porque aquele primeiro disco tem obras de vários, não só dos Mutantes, mas de, por exemplo, tem Caetano, tem Gil, tem Sivuca, tem o Jorge Ben. Então, aquele disco, para mim, é o melhor da música brasileira. Ele para mim, é referência. Assim, o primeiro disco é o que tem o Ando Meio Desligado? Não, isso aí já, o Ando Meio Desligado é o segundo. Não, o segundo não, desculpa. É porque, assim, o primeiro é o que tem o Panis et Circenses e Minha Menina. Aí o segundo é o que tem eles na capa no palco, eles cantando assim com o microfone. Que é esse, eu acho, que inclusive... Aí o que tem o Ando Meio Desligado é porque tem um Technicolor que eles colocam no meio ali da discografia, mas eu não sei se é o terceiro. O que tem o Ando Meio Desligado, ou é o terceiro ou é o quarto. Eu conheço, vou te falar assim, eu já tinha escutado bastante, mas eu passei a conhecer mais os Mutantes agora, aqui em São Tomé, que eu tive o prazer de conhecer uns meninos que eu toco hoje, que são o Esquina do Sucesso, é uma banda daqui da cidade. Sim. E daí boa parte do repertório deles é esse, assim, tem muito Mutante, tem muito Rita Lee. Eu gosto muito dos Mutantes. Pedrinho, me conta aí a tua carreira, como é que você, assim, como é o teu trabalho, o que é que tu está fazendo hoje, Conta aí um pouco da tua história, Pedrinho. Sim, como eu vim parar aqui, né? É bom até para eu ver se eu consigo entender também, porque as coisas acabaram, né, se desenvolvendo para esse lado. Eu faço música desde sempre, né? Eu faço música desde sempre que eu me lembro, pelo menos, assim. Com 4 anos de idade, eu comecei a estudar música, musicalização infantil. Inclusive, se tem uma coisa que eu posso falar para a tua audiência todo mundo que tem filho, e se esse filho tiver entre 4 e 6 anos de idade, eu vou dizer que eu acho que uma das coisas mais proveitosas para a educação musical de uma criança é fazer musicalização cedo, né? Porque foi muito bom para mim, assim, de um ponto de vista de desenvolvimento da noção mesmo, né? De conseguir compreender a música como uma língua. Mas foi uma grande sorte de eu ter parado na música, né? Porque eu fui encaminhado para a música pela psicopedagoga lá do colégio que eu estudava. Eu estudava num colégio era um instituto federal que tem no Rio de Janeiro para crianças com deficiência visual, né? Daí eu tenho deficiência visual, tenho glaucoma congênito. E aí eu estudava nessa escola e tal, e aí uma das recomendações das pedagogas lá do colégio foi justamente essa inserção na música, né? Porque a música é um universo à parte ali, onde a gente consegue se comunicar com coisas que não são tão mentais, tão racionais, ou então tão visuais, ou então tão um gesto claro que identifica uma ideia, né? A música ela é mais metafórica, então... Você atinge uma abstração, né, Pedro? Você consegue uma abstração das ideias, né? Eu digo sim uma abstração do mundo racional concreto, mas mesmo sendo uma abstração, é uma abstração que, por exemplo, eu e você, a gente consegue se comunicar porque a gente fala essa língua. Sim. Então, eu diria sim uma abstração, principalmente quando a gente relaciona a ideia de que o mundo ele é feito para ser uma coisa mais racional e concreta, e a música ela é feita justamente
talvez pelo contrário, né? Para ser uma coisa mais emocional ao invés de racional, mais intuitiva e principalmente metafórica, muito mais do que concreta. Quando a gente fala assim, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. Se você fala isso de um jeito metafórico, é uma coisa. Se você fala isso de um jeito racional, objetivo, é outra Claro. mensagem. Lógico, lógico, lógico. Não é o que você fala, é como você fala. No caso, é Exato. como você canta, né? Como você transforma a ideia do que você quer falar na metáfora específica do que você quer comunicar. Então, eu acho que, para mim, eu considero que foi uma grande sorte ter entrado na música, né? Porque muita gente tá aí e tá ali, tá escondido essa linguagem dentro de você, mas você precisa ter a sorte, principalmente quando você é muito pequenininho, assim, quando você tem 4, 5, 6 anos de idade, você precisa ter a sorte dos seus pais quererem fazer isso com você É também. isso. Então, acho que eu comecei bem cedo e se eu tivesse que dizer alguma coisa, assim, eu falaria, comecem cedo e estimulem suas crianças de começar cedo. Sim, sim. Mas nem tudo é flor também, né? Porque quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade ali, eu ficava meio, vamos dizer assim, injuriado, né, de ter que estudar. Isso que você está falando de começar desde criança, eu não sou músico profissional. Eu aprendi um pouco de violão. Eu tenho que comprar um outro violão para mim, tenho que voltar a tocar violão, que eu acho bacana. Mas eu não tenho a prática de músico, mas eu sou entusiasta da música, sabe, cara? E eu acho que eu devo muito isso ao meu pai, porque quando eu era criança, meu pai ouvia Luiz Gonzaga, meu pai ouvia Elvis Presley, meu pai ouvia Agnaldo Timóteo, Sim. Beatles, enfim. Então, assim, eu acho que eu devo muito a ele isso, esse meu gosto musical. O Pedrinho, que já falou, é nascido no Rio de Janeiro, para minha surpresa, não acho que fosse mineiro, mora em São Tomé das Letras, né, Pedrinho? Eu hoje estou morando em São Tomé das Letras, né? Músico, Eu, produtor. depois que eu comecei a estudar música e tal, eu fui fazer faculdade de música lá no Rio, né? Na Unirio, Não não é foi minha isso? primeira opção. Eu acho que é legal falar isso porque eu acredito que alguns dos seus ouvintes sejam universitários, né? E muitos são. E assim, eu acho isso interessante porque música não foi a minha primeira opção, o Antônio. Minha primeira opção foi estudar química. Eu fiz 1 ano de química. Hum, E, hum, e aí depois eu fui fazer música, assim. E quando eu entrei na faculdade de música, que aí eu acho que foi a grande virada de chave, de um ponto de vista de como entender a música profissionalmente. Não necessariamente porque na faculdade você vai aprender como se profissionalizar. Eu não acho que isso necessariamente seja um papel da faculdade. O papel da faculdade é te ensinar a, a teoria, os grandes escritores, os grandes hum. pensadores do tema, mas ela não te ensina o profissionalizante. Mas como você lidar com a faculdade, principalmente com as conexões que você faz dentro da faculdade, aí sim te leva a abrir a sua mente para todas as possibilidades profissionais que você pode adquirir depois. Então, foi na faculdade que eu aprendi que eu podia tocar música instrumental, por exemplo. Eu não precisava Sim. necessariamente só ficar na canção. Foi na faculdade que eu aprendi, por exemplo, também que a educação musical é uma coisa de muito valor para mim. Eu não sabia disso até entrar na faculdade. Eu aprendi na faculdade também. Então, quando eu estudo, né, lá na Unirio, foi uma grande virada de chave mesmo, assim, principalmente quando eu coloco em peso, assim, quais eram as minhas perspectivas anteriores à faculdade para poder estudar e trabalhar com música. Sim. Era tocar, né? Era ser artista, tocar na noite, de repente lançar um álbum, de repente ter uma música autoral e tudo mais. Mas aí depois, entrando na faculdade, eu vi que não, existem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de possibilidades na área da música. Por exemplo, você trabalha na área da música, você tem um podcast sobre música, Sim. né? Sim. Então, assim, a música ela é muito abrangente, o universo profissional ele é muito abrangente e eu acho que o contato com outras pessoas e com outros profissionais que Sim. a universidade me deu
me trouxe essa amplitude. Sim. E aí depois de um tempo trabalhando no Rio, eu acabei vindo morar aqui em São Tomé por uma ocasião do destino, né? Uma oportunidade, uma visão diferente de aproveitar um pouco mais a qualidade de vida de uma cidade pequena, né? Porque eu nasci e criado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é loucura, né? Você vai para um lado, olha para o outro, assim, você vê arte em todos os lugares, mas em compensação você também vê perigos iminentes em todos os Sim. lugares. Então, assim, morar no interior foi muito mais uma escolha por qualidade de vida do que necessariamente por qualquer outra coisa. Qualidade de vida em primeiro lugar. E acabou que eu vim para a cidade perfeita para se trabalhar com música, né? Esse lugar aqui respira arte, esse lugar tem muitos artistas. Então, hoje eu estou bem feliz de trabalhar por aqui, estou bem feliz de conhecer bastante gente do cenário profissional também aqui da Ah, cidade. bacana. E me recompensa bem pela minha escolha. Isso. E a Minas Gerais é um estado com grandes nomes na música, né? Além do, claro, o Milton Nascimento, ele não nasceu em Minas, mas ele é considerado, ele se considera um mineiro, creio eu, né? Lô Borges, né? Tem João Bosco, né? Também que é mineiro, né? O João Bosco fez o caminho contrário do Milton, né? Ele nasceu em Minas e foi fazer sucesso no Isso, Rio. Eu demorei exatamente. muito tempo para saber que o João Bosco era mineiro, você sabia? Eu fui saber hoje. Por que eu fui saber hoje? Porque tu colocou, inclusive eu quero falar até sobre isso. Tu colocou as tuas referências, tu falou em Djavan, tu falou em Gilberto Gil, e tem João Bosco. Eu fui fazer uma rápida pesquisa dos discos de João Bosco. Aí eu vi lá que ele nasceu na cidade de Minas Gerais. Aí eu, Sim. caramba, eu não sabia que João Bosco era mineiro. Para mim ele era carioca. Pois é, pois é. Pois é. Ele veio bem cedo para o Rio, ele foi bem cedo para o Rio, na verdade, e começou a gravar lá, né? Assim, o Sim, cenário foi uma carreira também de muitos outros músicos e tal. Porque o Rio é onde está, né? Infelizmente ou felizmente, mas acho que mais infelizmente, por causa que essa descentralização seria muito mais interessante se fosse sim. realmente mais efetiva, né? Mas o Rio centraliza, né? Na época dele, as grandes gravadoras e tudo mais. Então, lá foi aonde ele conseguiu trazer ali um pouco mais da atenção da grande mídia, né? Hoje em dia, ainda bem que a gente não depende só da grande mídia, a gente pode fazer nossa própria divulgação também. Ô, Pedrinho, você colocou como referências, como já citei, o Gil, o Jorge Ben, João Bosco, Djavan, aqui tem outros. Você é produtor e arranjador também, né? Sim, sim. Você tem como Inclusive, referência o Rogério Duprat como produtor, o Duprá fez os o álbum. Mutantes. Eu acho Hã? que acho que ele produziu o disco dos Mutantes, o Ele primeiro. produziu aquela música Construção do Chico Buarque, não produziu? Eu tenho quase certeza. Eu acho que ele produziu muita coisa, cara. Eu não sei a lista aqui de cabeça, não. Vamos conversar. Mas eu sei, sim. Inclusive, foi ele que trouxe essa grande ideia dos anos 60, né? Trouxe esse movimento, digamos assim, eu não sei qual seria uma boa palavra para Contra a descrever. cultura, vanguarda, alguma Contra a coisa assim. cultura, contra a cultura, um pouco de Olha ali. antissistema ali, né? Aquela coisa mais contravenção, assim, né? Uma coisa mais, assim, sim, dos anos 60 ali. Ele gravou, acho que se eu não me engano, ele gravou, assim, um disco do Chico Buarque também. Ele arranjou, na verdade, né? Sim, sim, correto. Esses caras na faculdade, eles falam bastante sobre como esses caras beberam, né, do, das vanguardas do musicais que aconteciam nessa época da Segunda Guerra, né? Então, o serialismo, o dodecafonismo, as músicas microtonais. Então, a gente aborda bastante essa subversão, né? Essa imagem que é um pouco contrastante da música que a gente vê sendo divulgada mais, que é uma música mais clássica, mais romântica, uma música que preza pela consonância. E aí, nessa época dos Mutantes, nessa época
do Kohreuter, nessa época do serialismo e tudo mais, eles buscam justamente trazer essas referências do século XX, né? Essas referências do pós-modernismo, da guerra, do mundo que não se sabia muito bem qual era o futuro incerto. E eles tentam trazer isso para a música, né? Com essa vanguarda, com essa subversão, com essa contracultura. Eu sou fãzaço disso aí, Igor. Cara. E não só no Brasil, né? Isso também aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, né? Muitas bandas e artistas fizeram parte dessa contracultura, né? De vanguarda, né? Muita coisa assim, que foi produzido musicalmente nos anos 60 foi importantíssimo, né? Porque foi referência para todo mundo até hoje, né, cara? Até hoje, Exatamente. né? Exatamente. Ô, Exatamente. Pedrinho, você produziu você trabalhou, né, na produção, se não me engano, do EP Folhas Caem, né? E também do single de uma amiga sua, que é a música O Sol Brilha, se eu não me engano, né? O single. Isso. O Sol Brilha foi uma música composta pela minha amiga Sandra Nicelli e talvez Que dá o nome de um projeto, né, Nicelli? o Sol Brilha, na verdade, já foi a primeira música que ela compôs, né? E essa música também foi a primeira música que eu consegui trabalhar, assim, de lançar ela, a ponto de É, lançar ela. Então, a letra é da Sandrinha, a, os- o piano eu fiz um pouco do arranjo ali com eles, a gente fez uma produção coletiva. sim. Então, tanto eu quanto a Sandra, quanto o Javier Nasceu, a gente em colaboração fez essa primeira música, que foi a primeira música que eu tive o prazer de lançar nas plataformas Demais. digitais. É, é uma música bonita demais, a letra é bonita demais. É Vou uma música conhecê-la. também. Hã? Vou conhecê-la. Porque Vamos conhecer. eu fiz uma leitura do que você mandou para o WhatsApp para mim, aí eu estava lendo justamente essa parte que você trabalhou na produção desses trabalhos, né? Aí eu vou ter um tempo ainda para ouvir essas músicas, ainda não conheço. Mas eu Sim, gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho atual com Natália Coutinho, né? Você trabalhou com ela, não foi? exato. Aí depois que eu gravei esse EP com a Sandra, eu fiz alguns outros singles também, com ela e com o Ravi. E aí depois eu fui trabalhar com a Natália, né? Natália me chamou para poder fazer a produção do primeiro álbum Sim. dela, do primeiro EP. E nesse EP ela falou assim: Pedro, eu quero 5 músicas, a gente vai gravar 5 músicas. E aí nessas 5 músicas eu quero um álbum de forró piseiro. Eu falei, caraca, Natália, eu nunca produzi forró piseiro. Mas eu aceito o desafio, vai ser super legal. Aí, então tá, então vamos lá. Aí, o que que você quer? Assim, eu quero um forró piseiro. Eu quero uma música bem, que seja uma música moderna, uma música que a gente possa tentar colocar, né, nas rádios, fazer a galera realmente curtir a Sim. música, assim, não seja uma coisa muito datada, mas eu não quero perder o baião. Aí eu pensei assim, Pensou no Sivuca, Aí eu ou pensei no não? Sivuca e falei, olha, ela quer gravar a música do Sivuca, cara. Eu não posso fazer o mesmo solo do Sivuca. Ou eu posso? E aí eu fiquei nessa discussão assim, eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer como é que eu vou trabalhar num álbum de um forró piseiro, né, de uma coisa nova, mas trazendo os elementos antigos? Eu falei assim, então vamos voltar lá naquela ideia da faculdade. Quando você faz um arranjo, é muito importante pensar nisso, e pensar em dinâmicas, pensar em motivos e principalmente pensar nas suas referências. Então, nesse álbum com a Natália, foi o primeiro álbum que de fato eu assinei, digamos assim, a produção e o arranjo de fato, né? Porque no outro trabalho anterior a gente fez em conjunto. Nesse eu falei assim, agora eu vou assumir a minha formação de arranjador agora aqui. Sim. Então, tentei utilizar todas as ideias assim de dinâmica, de distribuição de motivos, os conceitos mais acadêmicos, mais teóricos, mas em compensação também sem possivelmente deixar uma coisa datada. A gente não queria que fosse uma coisa datada, a gente queria que fosse uma coisa que tanto a pessoa que gosta
do forró clássico, consiga aproveitar, mas também a pessoa que goste de uma coisa mais pop. Vou Ah, tentar usar essa palavra por falta de outra, né? não, bacana, é uma coisa mais atual, você quer dizer, Mas né? uma coisa mais atual, uma coisa menos datada, uma coisa Mais menos... acessível para os jovens de Uma hoje e coisa mais mais acessível para quem nasceu na década de 70 e 80, né? Você quer dizer? Uma coisa mais acessível é uma excelente palavra, uma excelente definição. Porque assim, os jovens de hoje, eles não. Quando eu digo acessível, é claro que a música hoje está tão acessível, porque é muito fácil você ouvir música hoje. Só que o acessível que eu estou querendo falar não é a questão de acessar e ouvir a música, é de conhecer a música, porque eu acho que muitos jovens de hoje não conhecem a música dos anos 60 e 70, por exemplo, né? Sivuca está ali nos anos 70, 80 e tal, né? Talvez eu pense numa palavra que defina isso aí legal. Talvez trazer essas músicas, né, dos anos 60, dos anos 70, e principalmente essa contracultura, porque o forró é contracultura, total. Assim. O forró o forró é subversivo, o forró tem é, a sua fala, o forró tem o seu discurso, e ele é um discurso bem claro. Mas trazer essa ideia, essa vertente, principalmente de uma forma mais palatável para as novas gerações. Eu Sim. acho que talvez essa palavra Olha, seja interessante. você falou em contracultura, olha aqui, ó. Tudo a ver, né? Tudo a ver, total. O forró, ele é contra a cultura, né? Ele sempre foi, e ele hoje, ele tá batendo com o pé na porta. Isso é muito bom. Isso é muito promissor, né? Para a gente conseguir ver o forró de uma forma mais pop, né? Mais aceita pela sociedade, principalmente, né? Eu te mostrei aqui a capa do disco King Rabandolo, do Raul Seixas. Do Raul Seixas. Sim. Aí tem o Guita, ó, o Guita, do Raul também. Tá? E tem outros aqui. Tem do Paralama do Sucesso, Selvagem. Sim. Ó! Gal Tropical, ó, de 79, ó. Legal. Bom, aí para finalizar esse vídeo, a gente combinou você tocar uma música autoral, né, Vou Pedrinho? tocar uma música minha para Seus Azuis. Seus Azuis. É uma Vamos música fazer minha. um segundo vídeo. No segundo vídeo, o Pedrinho vai falar de música instrumental e do ensino da música, os desafios, né, como professor de música. Mas antes de encerrar o primeiro vídeo, vamos ouvir um pouquinho de Seus Azuis com Pedrinho Lima na Rádio Arte. Obrigado, Antônio. Vamos lá. Você consegue ver bem aí? Obrigado, Pedrinho. Valeu, cara. Parabéns pelo seu trabalho, por sua dedicação como músico. Nós vamos fechando aqui esse primeiro vídeo. Agradecer o Pedrinho Lima por estar aqui na Rádio Arte. E vamos fazer um segundo vídeo. Vamos falar de música instrumental e de ensino na música.
Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Vamos lá. A Rádio Haste é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco temos Pedrinho Lima no segundo vídeo. Até mais.